Convido a igreja a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 12 até o final do capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua orientação nesse momento, que o Senhor ilumine-nos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, não somente através da leitura da sua palavra, mas também da exposição da sua palavra, porque conforme o Senhor mesmo nos ensina em tua palavra, Senhor, aprove ao Senhor salvar através da pregação, gerar fé em nossos corações ao ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor nos auxilie nesse momento. É assim que nos aproximamos do texto sagrado, pedindo a tua ajuda. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, continuando a nossa série de exposições, cujo tema é pecados do coração, nós chegamos hoje na nossa terceira mensagem, cujo título será a imoralidade sexual, como um artigo que mostra que pecamos através desse pecado que nasce no nosso coração, que se transforma em atitude e que mancha não somente o nome de Deus, não somente o corpo de Cristo, mas também o nosso próprio corpo. Nós acabamos pecando contra ele, que foi dado por Deus a nós, e além de dado por Deus, sendo de Deus por criação, ele também é de Deus por meio da redenção, porque ele nos comprou através do sangue de Jesus Cristo. Portanto, quando nós olhamos para o contexto então dessa carta, o apóstolo Paulo tem um tom não muito agradável com esses ouvintes,
Quando nós voltamos nos capítulos iniciais, nós percebemos que Paulo não tece muito elogios para essa igreja. Diferente das outras igrejas do Novo Testamento, Paulo muitas vezes começa as suas cartas louvando, exaltando, engrandecendo a Deus, louvando as virtudes, as características dessas igrejas que têm andado, que têm obedecido, que têm se submetido a Deus nas suas práticas e na sua doutrina. Mas quando nós olhamos para essa igreja, muito semelhante com o que acontece em Gálatas, Paulo começa louvando a Deus pelos recursos de Deus nessa igreja. Não começa louvando as virtudes dessa igreja, mas começa louvando o próprio Deus, que apesar dos pecados, apesar das falhas, derrama muitas bênçãos sobre esse povo. Tanto é que Paulo no capítulo 1 vai dizer assim, que de Deus, para eles, nada faltou. Você percebe, por exemplo, nos capítulos mais à frente, que Paulo vai falar a questão dos dons, que essa era uma igreja repleta de dons. Tinha tantos dons que eles estavam sofrendo problemas de como esses dons deveriam ser utilizados no culto público da igreja. E aí então o apóstolo, ele não está nada satisfeito com o que tem acontecido aqui. E você percebe que ele, em todos os capítulos, praticamente está tratando de um problema. Ele dificilmente está dando recomendações para que essa igreja continuasse sendo fiel. Não, ele está exortando esses irmãos para que eles voltassem ao caminho. Você percebe, por exemplo, que no capítulo 1, Paulo já começa falando das divisões. Que, como nós falamos no encontro passado, poderiam ser frutos de inveja. Poderiam ser questões de inveja do coração, de maldade do coração, dos pecados do coração, que não ficam só no sentimento, mas se transformam em atitudes. Mas aí então Paulo continua, e ele mostra que Deus salvou esse povo através da pregação da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 3, então, ele mostra que aquele motivo que eles tinham para divisão, na verdade não era legítimo. Porque os obreiros, os líderes que são dados para a igreja, eles são presentes de Deus. Na verdade, eles existem por causa da igreja e não o contrário. E aí então, no capítulo 5, Paulo toma então uma direção para começar a falar sobre os pecados de sexualidade. E já logo no capítulo 5, Paulo traz uma situação caótica que estava acontecendo nessa igreja. O caso de um filho que estava tendo relações com a esposa de seu pai, violando a vontade de Deus, violando os mandamentos de Deus. Como nós lemos aqui em Levíticos 18, você viu o tanto de não tenham relações, não façam isso, e as diversas relações sexuais proibidas por Deus, mostrando que a relação que Deus aprova é aquela que é constituída somente dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. E depois de Paulo falar no capítulo 5 sobre esse pecado terrível que estava acontecendo na igreja, Paulo então manda que esses irmãos que estavam, por causa da cultura que eles viviam, cujos desejos e as vontades que fossem realizadas eram motivos de vanglória e méritos, por causa da devassidão que era essa cidade dos coríntios, a imoralidade espalhada por todo lado, eles estavam se gloriando por aquela situação. E então Paulo manda que aquele homem fosse expulso da igreja. Mais tarde, na próxima carta que Paulo escreve, de 2 Coríntios, ele pede para restaurar esse irmão que já havia sofrido muito e provavelmente estava arrependido dos seus pecados. E aí nós vemos a importância então de tratarmos pecado na igreja, de tratarmos disciplina, de não ocultarmos mensagens que muitas vezes são desagradáveis, porque na verdade, como disse Paulo, ele não escondia nada dos desígnios de Deus, ele pregava sobre todas as coisas. Ele não pregava apenas aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, mas ele pregava sobre todos os assuntos. E aí então, Paulo faz uma breve interrupção sobre a questão de sexualidade, para falar sobre conflitos de justiça que esses irmãos estavam tendo no capítulo 6.
Você pode ver depois o capítulo de número 6, desde o início. Mas aí então, ele começa agora, a partir do verso que nós lemos, a tratar de outro pecado que estava acontecendo dentro dessa igreja. E você percebe que ele utiliza essa palavra, imoralidade. Perceba no verso de número 13. É a primeira vez que Paulo fala da palavra imoralidade. Paulo cita a imoralidade no verso 13. Paulo cita a imoralidade no verso 18. Ele cita 2 vezes a imoralidade no verso 18. E ele deixa claro que é um pecado, ou seja, há uma transgressão do mandamento de Deus. Ele deixa isso claro. E que palavra é essa? Imoralidade. A palavra grega, imoralidade, que Paulo utiliza para mostrar que eles estavam transgredindo o mandamento de Deus com as suas práticas, é a palavra porneia, da onde deriva a palavra que nós temos no português, pornografia, que mostra todo tipo de devassidão sexual, que mostra todo tipo de perversão da relação sexual, física, corpo a corpo, que Deus estabeleceu desde a criação em Gênesis capítulo 2. E aí então você percebe que essa palavra das Escrituras, na Bíblia, ela é utilizada para descrever todo tipo de relação sexual ilícita, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra imoralidade, ela é utilizada para expressar, por exemplo, o adultério, que é a quebra da aliança no casamento, daquele juramento que você fez para sua esposa ou sua esposa para o seu esposo, de que eles seriam um do outro e seriam fiéis até o fim. É quando alguém se deita com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. O adultério é a imoralidade sexual. Em segundo lugar, a imoralidade sexual, ela também expressa o ato da fornicação, que também é uma perversão sexual fora do tempo. É o sexo fora do momento estipulado por Deus. É quando 2 namorados, homem e mulher, se relacionam uns com os outros antes de se casarem. Eles querem ter os benefícios do casamento, o contato físico, mas muitas vezes eles não querem ter o benefício público, social, familiar, financeiro com essa mulher. Eles só querem usar essa mulher. É a fornicação, é o pecado sexual, no namoro. Ou pessoas que não namoram também, não tem nenhum tipo de relacionamento e se deitam aleatoriamente. A masturbação também é tida como uma imoralidade sexual, porque ela é sexo solitário. E Deus não fez a relação sexual para as pessoas se terem sozinhas, mas terem umas com as outras, conforme Ele estipula. A homossexualidade também é uma característica da imoralidade sexual, porque também perverte a moral de Deus. Paulo condena isso em Romanos capítulo 1, falando que os homens se deitaram com os homens e mulheres com as mulheres, deixando o seu estado natural. Eles rejeitaram o mandamento de Deus. E nós poderíamos ainda continuar aqui, irmãos, citando uma lista que seria difícil pararmos. Nós temos o lesbianismo, temos as bestialidades, como foi lido aqui no capítulo de Levítico 18, condenando a relação sexual entre seres humanos e animais. Nós temos o incesto, nós temos os parentes próximos, nós temos a própria prostituição, quando pessoas se valem da luxúria para se deitar com mulheres que se vendem. Que aqui, neste caso, era o que Paulo estava principalmente tratando com essa igreja, porque perceba que ele cita, no verso 15, a prostituta. No verso 16, ele cita de novo a prostituta, que é a palavra aqui no grego meretriz. Uma mulher que se dedicava a vender o seu próprio corpo por interesse ou por ganhos próprios.
Essa era a relação que Paulo estava tratando aqui. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos literalmente que a imoralidade sexual, ela é um dos pecados que Deus abomina. Há muitos pecados que Deus odeia, mas há alguns que Deus abomina. Há alguns que Deus chama assim de pecadões, pecados mais graves, pecados mais sérios. E se você quer saber se existe pecadinho e pecadão, vem quinta-feira no Sermão do Monte que nós vamos falar sobre isso. Será que existem pecados que são maiores do que outros? Será que a Bíblia mostra que há pecados maiores e alguns pecadinhos menores, mas que também constituem transgressão? Nós vamos falar sobre isso na quinta. Mas perceba que a imoralidade sexual é um dos pecados que as Escrituras mostram que Deus prontamente se levanta contra esses pecados de imoralidade sexual. Nós temos, por exemplo, Jesus deixando claro que a imoralidade sexual, que é algo que aparece através dos nossos corpos, que começam, como são os temas das nossas mensagens, no coração. São pecados do coração. Jesus estava conversando com os fariseus que estavam falando sobre coisas que contaminavam o homem, um copo sujo, comer sem lavar as mãos, e aí Jesus fala aquela frase célebre que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque provém do coração do homem. Ele diz isso em Marcos capítulo 7, verso 21, e ele começa uma lista de pecados que saem do coração: os maus pensamentos, as palavras egoístas, a imoralidade sexual está presente lá naquilo que Jesus usa. E é a mesma palavra que Paulo está tratando aqui. Ali Jesus fala de maneira genérica, apresentando todo tipo de perversão, como nós citamos aqui essa lista. Mas Paulo aqui está tratando especificamente de prostituição. E o que era então essa prostituição que acontecia nessa igreja de Coríntios? Que levava essa igreja muitas vezes a, mesmo depois de serem chamados filhos de Deus, mesmo depois de serem chamados santos no início da carta, mesmo depois de Paulo chamarem eles de meus irmãos, e eles ainda estarem nesses pecados, o que levava, qual eram as propensões que faziam com que essa igreja vivesse de maneira imoral perante Deus? Há alguns fatores que faziam com que essas pessoas cometessem esse pecado. Em primeiro lugar, nós temos o próprio fator cultural dessa igreja. Perceba que Paulo começa com um versículo que é pouco compreendido por nós. Ele começa dizendo assim: todas as coisas me são lícitas. Mas perceba, não sei se na sua Bíblia tem isso, há aí uma observação nessas palavras, mostrando que isso que ele está falando não é ele, mas era um ditado que esses gregos utilizavam para falar como uma filosofia de vida. Todas as coisas me são lícitas, eu posso todas as coisas. Então perceba que muito provavelmente esses ouvintes de Paulo, quando Paulo pregou o evangelho nessa cidade, em Atos capítulo 18, Paulo ensinou a esses ouvintes que havia uma liberdade em Cristo, a liberdade cristã, aquela que nós ensinamos que nós podemos usufruir das coisas que Deus criou, porque somos livres. Não é aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer, isso ou aquilo, que vai nos salvar mediante o Senhor, porque a nossa salvação ela é pela fé em Jesus Cristo somente, não por obras. E então muito provavelmente esses irmãos estavam se aproveitando desse ensino de Paulo, que ensinava que eles poderiam ser livres e fazerem todas as coisas para a glória de Deus, usando a filosofia dos gregos que diziam: eu posso todas as coisas me são lícitas. E eles estavam vivendo então de maneira licenciosa. E Paulo deixa claro que a liberdade cristã, ela nunca pode ser usada como ocasião para a nossa carne. Ele diz isso em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, portanto não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Em outro momento ele diz: portanto não deis ocasião à vossa carne. Cristo deu uma liberdade para o seu povo.
Mas isso não é motivo para pecar. Isso não é motivo para infringir os mandamentos de Deus. E esses homens estavam falando isso. E mais, não era somente um ditado que Paulo contradiz quando ele diz: você pode todas as coisas, você é livre, mas nem todas me convêm. Ele deixa claro que essa liberdade tem limite. Tem coisas que não podem, não convém aos santos. E aí eles usavam uma outra questão, que era uma desculpa fisiológica. Porque eles diziam assim, os gregos, perceba, mais uma vez ele vai destacar uma espécie de ditado no verso 13. Depois de Paulo citar que essa liberdade não poderia dominar sobre eles, ele fala: não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, essas coisas não vão exercer domínio sobre mim. E então no verso 13 ele diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, existe para os alimentos. Esses gregos que eram completamente voltados para um estilo de vida hedonista, que se dedicava somente a satisfazer os seus próprios desejos, a busca maior da vida deles era satisfazer as suas próprias vontades. Então Paulo está contradizendo eles em seguida dizendo: mas Deus vai destruir tanto o estômago quanto os alimentos, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo assim: vocês dizem que o estômago é para os alimentos e os alimentos são para o estômago. O que está faltando aqui nesse texto, que Paulo provavelmente está fazendo uma retórica com eles, é que eles muito provavelmente diziam: o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Eles utilizavam as questões fisiológicas, os desejos, as necessidades, para falarem então que aquilo era justificado pelas suas próprias demandas físicas. Paulo então mostra que o corpo, antes de tudo, não foi criado para os alimentos, e que o corpo, antes de tudo, também não foi criado para satisfazer esses desejos sexuais, mas o corpo foi criado para Deus. O corpo é algo sagrado. Mas os gregos não viam assim, o que nos leva a uma outra questão, que é um fator filosófico, porque eles muitas vezes eram influenciados por aqueles que eram chamados de estoicos e epicureus, homens que estavam envolvidos ali naquela cidade, que nós vemos Paulo discutindo com eles em Atos 17, falando sobre a ressurreição. E ele foi chamado de tagarela por causa que ele falou que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí então esses homens, eles ensinavam muitas vezes que Deus não pode criar nada mal. Portanto, Deus não fez o nosso corpo, logo o nosso corpo é mau, e portanto o nosso corpo, ou tudo que a gente faz com ele, não influencia em nada. Essa visão grega, dualista, de separar o espiritual do físico, de separar o nosso corpo das coisas espirituais, estava fazendo com que essa igreja vivesse de maneira equivocada a sua ética, porque além agora de negar a maneira como eles iam viver, conforme Deus havia mandado, eles também com isso iriam cair em graves heresias, como, por exemplo, afirmar que Jesus Cristo, sendo Deus, assumiu a forma humana. Logo, se ele não assumiu também a forma humana, ele também não morreu. Logo, ele também não ressuscitou. Logo, também eu posso fazer tudo o que eu quero com o meu corpo. Em termos simples, o lema desses homens era: é proibido proibir, porque todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa. Deus nos fez livres. E então eles utilizavam esse tipo de expressão para viverem como eles queriam. E soma-se ainda uma questão religiosa. Porque quando Paulo fala dessas prostitutas, dessas meretrizes, nós precisamos entender que na cidade de Coríntios havia o templo de uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor e da fertilização. E mensalmente, de tempos em tempos, esse templo reunia todas as pessoas da cidade
em várias casas adornadas e espalhadas em volta desse templo, com mais de mil prostitutas voluntariamente ali para se deitarem com diversos homens, para oferecerem culto, para oferecerem os seus sacrifícios a Deus e agradecerem pela fertilidade, pelas prosperidades. E esses cristãos que anteriormente viveram nesses pecados, mas não deveriam mais viver, eles participavam desses cultos, que eram chamadas de prostitutas cultuais, mulheres que se deitavam com fins religiosos para adorar falsos deuses. E aí então, você vê, por exemplo, no capítulo 6, do verso 9, um pouco antes dos versos que nós lemos, que Paulo deixa muito claro uma lista de pecados das quais desonra a Deus, e ele fala: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. E aí ele começa a citar uma lista de pecados: nem os imorais, idólatras e etc. Aí lá no verso 11 ele fala: alguns de vocês eram assim. Por que Paulo está falando desse jeito? Porque ele está querendo mostrar para essa igreja que essas práticas não são mais condizentes com o caráter cristão. Que a imoralidade, seja qual for o tipo dela, que nós citamos algumas, elas desonram ao nosso Deus, porque nós desonramos também o nosso corpo. Literalmente desonramos o nosso corpo. É por isso que você vai notar nesse capítulo que Paulo vai utilizar várias vezes a expressão corpo, associando essa imoralidade. Notem comigo, por favor, no verso 13, que Paulo fala do corpo 2 vezes. No verso 15, Paulo fala do corpo mais uma vez. No verso 18, Paulo cita mais uma vez o corpo. No verso 16, ele também cita. No verso 20, ele cita mais uma vez o corpo. Ele utiliza várias vezes a expressão corpo, e aqui vale uma observação importante, que Paulo está falando literalmente da nossa estrutura física como algo que é atingida diretamente pela imoralidade sexual. A palavra grega aqui para corpo é soma, que significa literalmente a nossa estrutura física. E quando Paulo quer utilizar no Novo Testamento uma palavra que indica o nosso corpo como a natureza pecaminosa, ele utiliza a carne. Ele usa outra expressão, que é a expressão sarx, para indicar o nosso corpo como um lugar em que nós muitas vezes inclinamos para o pecado. Mas é quando Paulo utiliza essa expressão, soma, corpo, juntamente com a imoralidade sexual, ele quer mostrar para nós que muitas vezes nós estamos utilizando o corpo que Deus deu para nós para desonrar a Deus. E aí então vem a grande pergunta: para que serve então o nosso corpo? É para satisfazer os nossos prazeres? É para nos dar alegria? É para o quê? Qual a finalidade? Porque nós temos o corpo que Deus nos deu, primeiro por criação e segundo por redenção, quando Ele nos salva de maneira completa. E aqui então nós temos que destacar alguns motivos pelos quais nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus e enxergarmos o nosso corpo da maneira bíblica como Deus a apresenta. Em primeiro lugar, no verso 13, Paulo diz que o propósito do nosso corpo é que ele não foi criado para a impureza, mas somente para o Senhor. Ele dá o exemplo aqui, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que o próprio Deus também, ele ressuscitou. Ou seja, ele veio em corpo, ele viveu em um corpo como o nosso, e quando Deus ressuscita Jesus Cristo, um corpo de glória é restaurado, igual, mas diferente. Você vê, por exemplo, Paulo dizendo em Filipenses capítulo de número 3, que quando Deus salvar, quando Deus retornar em Jesus Cristo, fazendo com que nós vamos para a glória, o nosso corpo também será glorificado. Por isso, muitas vezes,
nós temos uma visão equivocada quando nós falamos que o nosso corpo não é importante, porque quando ele morre, ele volta para o pó da terra, e aí então não faz diferença, porque nós estaremos com Deus. Não, pelo contrário, quando Cristo morre na cruz, e ele também ressuscita, a promessa para nós é de que um dia, o nosso corpo também haverá de ressuscitar. Portanto, o que nós fazemos com o nosso corpo importa. Em segundo lugar, Paulo mostra para nós que a imoralidade, ela ofende o nosso corpo, e ela ofende o corpo de Cristo, porque quando nós pecamos, quando nós infringimos os mandamentos de Deus, quando nós praticamos a imoralidade sexual, nós estamos fazendo o quê? Olhem o verso 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Paulo deixa claro, irmãos, que aquilo que acontece quando nós somos salvos é uma união completa entre nós e Deus e o seu povo. Essa expressão que muitas vezes ela é metafórica na Bíblia para falar da igreja, o corpo de Cristo, mostra que nós, quando pecamos com o nosso corpo, quando fazemos aquilo que não honra a Deus através das nossas atitudes, quando nós usamos o nosso corpo de maneira desonrosa, nós estamos também ofendendo ao nosso próprio Deus e à igreja, porque espiritualmente é como se nós estivéssemos arrastando as pessoas e o próprio Senhor Jesus para uma relação impura. Porque ele deixa claro que nós somos um. Veja o verso seguinte, no verso 16, ele diz assim: ou vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Paulo utiliza uma doutrina importante do Novo Testamento, que é a nossa união com Cristo, para mostrar que nós que estamos misticamente, espiritualmente unidos com Jesus, quando nós usamos o nosso corpo em uma prostituição, em um adultério, ou em qualquer uma daquelas listas de pecados de moralidade sexual, quando nós fazemos qualquer uma daquelas coisas, nós estamos pegando Jesus e trazendo Cristo, que é santo, 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 para algo que é absolutamente impuro e desonroso a Deus. Ele fala aqui também no verso 16 sobre essa questão da união física. Ele fala que a união de corpos com uma prostituta, ou de maneira indevida e fora do tempo, ela é como a nossa união espiritual com Deus. Porque nós estamos unidos com Jesus, e aqui então está implícito o conceito sacro de casamento na Bíblia, que casamento na Bíblia não é uma cerimônia religiosa. O casamento, ele só é selado nas Escrituras quando há uma consumação do ato conjugal. Você percebe que a Bíblia, por exemplo, fala do casamento de Isaac, lá em Gênesis, que esse casamento ele foi selado quando Isaac conheceu a sua esposa, e ali o conhecimento é essa relação. Tanto é, irmãos, que a nossa própria lei dá legitimidade para um homem recém-casado, que se não houver qualquer tipo de relação sexual entre homem e essa mulher, a pessoa não querer viver esse momento que sela e coroa a espera do casamento, esse casamento pode ser anulado, porque há um reconhecimento de que o casamento ele é consumado através do ato conjugal. E as Escrituras é a origem desse ensinamento. Mas há uma outra coisa aqui também que nós precisamos saber, para perceber a perversidade da imoralidade sexual. No verso 19, veja o que Paulo vai dizer para essa igreja: será que vocês não sabem
que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Paulo já dá 2 motivos aqui. Em primeiro lugar, ele cita a ideia de que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós pecamos de maneira imoral, sexual, nós estamos ofendendo o corpo que nós chamamos de templo do Espírito. Nós estamos ofendendo a Deus. E aqui é uma coisa interessante de ressaltar. Quando Paulo diz que nós somos o santuário do Espírito, ele está utilizando uma palavra grega que só era utilizada para expressar o santo dos santos, o lugar em que aquele sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava atrás do véu para oferecer sacrifício, e que ele ainda entrava com uma corda amarrada nos seus pés, porque se o sacrifício dele não fosse aceito, de todo o povo não fosse aceito, ele era morto, porque ele estava perante um Deus que é 3 vezes santo. Ele estava perante esse Deus, e aí então Deus não aceitava o sacrifício e matava o sumo sacerdote, para mostrar que ele odeia o pecado, e para mostrar que ele é extremamente santo. E aí então, Paulo utiliza essa palavra, naos, para mostrar que agora, o santuário de Deus, o lugar de habitação do Santo dos Santos, o lugar de habitação do Senhor é no seu povo. Perceba como a imoralidade é um pecado gravíssimo, porque o lugar em que Deus habita, Ele se achega, Ele está em nós, é utilizado para desonra. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 6, quando ele fala da antiga vida e da nova vida. Ele fala assim, vocês que utilizaram o vosso corpo para desonra, agora devem utilizar os vossos corpos para honra, porque vocês agora são de Jesus Cristo, vocês foram sepultados pelo batismo, vocês foram mortos, a nova criatura, e agora vocês são uma nova criatura que devem viver em novidade de vida. Paulo está mostrando para esses que havia uma incoerência radical entre aquilo que Deus fez e aquilo que eles estavam fazendo contra Deus. E então ele cita uma última coisa, dizendo que nós não somos de nós mesmos e não temos o direito de fazer o que nós queremos com nossos corpos. Você precisa saber como usar o seu corpo para a glória de Deus. Você precisa saber se você pode fazer alguma coisa com o seu corpo, se a Escritura autoriza ou se ela repudia que você realize algo com o seu corpo, porque a Bíblia deixa claro para nós que o nosso corpo ele é de Deus. E aí, nesse momento também, é estranho quando nós ouvimos cristãos dizerem, com base em ideologias, que o corpo é meu e as regras são minhas. Eu quero dizer para você, homem e mulher, o corpo não é seu. O corpo é de Deus. E Ele vai cobrar o que você faz com o seu corpo. Qualquer coisa que você faz com o seu corpo, embora Paulo tenha falado dos alimentos, Deus vai cobrar a maneira como você come. Deus vai cobrar de você a maneira como você bebe. Deus vai cobrar de você a maneira como você se veste. Deus vai cobrar a maneira como você usa dos prazeres com o seu corpo, do sono, do sexo, de todas as coisas. Deus vai cobrar de você, porque o seu corpo não é seu 2 vezes. Não é seu porque foi Deus que te criou, então você é uma criatura de Deus, e não é seu porque a Bíblia diz que vocês foram comprados por preço. E Paulo não diz aqui o preço, mas nós sabemos qual foi esse preço. Qual foi o preço do seu corpo? Porque Deus não salvou somente a sua alma, Ele salvou você por inteiro. E o preço foi como Paulo diz em Atos 20:19, que vocês foram comprados com o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, aquilo que vocês fazem com o corpo é sim importante. E vocês vão prestar contas ao Senhor pela maneira que nós utilizamos esse corpo. Nós vamos prestar conta pela maneira em que nós utilizamos o nosso corpo.
corpo. É uma contradição quando nós olhamos para aquilo que Deus nos deu e achamos que nós podemos usar de qualquer maneira. E aqui eu quero lembrar de uma historinha que mostra essa verdade de que Deus é o nosso dono 2 vezes. Tem uma historinha que fala de um pequeno garotinho. Augusto Nicodemos conta essa história. Um garotinho que foi e criou um barco. E ele construiu um barco. Ele foi e trabalhou nesse barco, usou a madeira, lixou, colou, fez tudo o que precisava. Ele criou um barco perfeitinho, lindo. E então ele foi um dia em um lago, e ele colocou esse barco lá, e ele ficou apreciando esse barco, e vendo ali as obras das suas mãos, de como ele criou aquele barco de maneira perfeita, e ele ficou deslumbrado com aquela criação, e falou: nossa, aqui está o meu barco, que barco lindo! Mas aí então, por causa da correnteza, por causa dos ventos, esse barco foi embora. E ele perde aquele barco. E aí um dia, ele está passando na frente de uma loja de brinquedos. E ele vê o barco dele na vitrine. E ele fala assim: ó, esse é meu barco. Alguém achou meu barco. E aí então ele vai dentro daquela loja e ele diz: moça, aquele barco, ele é meu. Eu quero pegar ele. Aí ele falou assim: ó, ele pode ser seu por um preço de tantos reais. E aí então esse garotinho sai triste, ele junta o dinheiro, ele vai lá e compra o barco. E quando ele pega o barco na mão, ele fica exultante, ele diz: primeiro eu te fiz, depois eu te comprei, por isso você é meu 2 vezes. Essa ilustração não retrata com perfeição aquilo que Deus fez na criação e na justificação, mas mostra o conceito. Deus te criou e você se perdeu, mas depois Deus foi e te comprou com o sangue de Jesus Cristo. Portanto, nós somos dele 2 vezes e não temos o direito de usar o nosso corpo como bem entendemos, porque não somos de nós mesmos. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeira aplicação, para você que tem vencido as tentações, para você que tem vencido a imoralidade sexual, que tem sido muitas vezes tentado nos seus pensamentos, que tem sido tentado em diversas áreas da sua vida, a cruzar a linha que Deus estabeleceu de como você deve usar o seu corpo para a glória de Deus. O texto bíblico nos ensina que nós podemos concluir com base naquilo que nós lemos aqui, que se você tem vencido esses pecados, conforme Paulo disse nos versículos anteriores à perícope que nós lemos, que aqueles que praticavam esses tipos de coisas, eles não fazem parte do reino de Deus, eles também não vão herdar o reino de Deus, porque eles, como Paulo diz no verso 11, foram santificados, foram lavados, foram justificados no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Eu quero dizer para você, continue, persevere, não desanime. A palavra de Deus promete que aqueles que perseverarem, eles vão receber a coroa da vida. Caso você estiver sendo tentado, confesse a tentação, para você não precisar confessar os seus pecados. Mas se você pecou, também confesse os seus pecados. Procure alguém maduro, procure os seus líderes, procure os seus pastores e fale com eles e peça ajuda. Ande com pessoas que possam te ajudar a andar de maneira fiel, obedecendo os mandamentos de Deus. Em segundo lugar, para você que é cristão, mas está em crise, está tropeçando e ninguém sabe, está pecando, mas não contou para ninguém, tem escondido isso a 7 chaves, tem vivido uma vida dualista, 2 tipos de vida diferentes, uma pública e uma no secreto, aonde ninguém sabe o que você está fazendo, mas Deus sabe.
mas você tem pecado. Eu quero dizer para você, se você não tem alegria nessas práticas, se você tem praticado algum tipo de imoralidade sexual, isso tem, além de te machucado espiritualmente, tem também te deixado para baixo, tem também trazido tristeza sobre tristeza, e você não encontra mais alegria nas coisas simples da vida, porque o pecado está na sua vida te minando e roubando a sua alegria. Eu quero dizer para você que apesar disso é possível que você seja um cristão verdadeiro, apesar desse pecado na sua vida, porque Paulo deixa claro durante essa carta que ele está escrevendo para pessoas que estavam cometendo esse pecado terrível, mas que eles eram a igreja de Deus, que eles tinham a graça de Deus, que eles eram enriquecidos pela palavra de Deus, que eles foram confirmados em Jesus Cristo, que não faltava nada para eles da parte de Deus, que eles tinham a segurança das promessas fiéis de Deus, que eles foram iluminados pelo Espírito Santo, mas estavam sendo reprovados na sua moralidade. Eu quero dizer para você que há esperança caso hoje você se arrependa. Caso você hoje confesse o seu pecado, e no final nós vamos orar para confessar pecados, e você vai confessar os seus pecados de imoralidade sexual, sejam de pensamentos, sejam de palavras, sejam de obras. Eu quero dizer para você que em Jesus Cristo há esperança, porque a Bíblia deixa claro para nós que o poder que nós podemos usar para vencer é a própria ação do Espírito que habita em nós, que faz de nós os seus santuários. E em terceiro lugar, para você que é descrente, para você que tem vivido uma vida de devassidão, para você que tem vivido cometendo diversos desses pecados, que não honram a Deus, eu quero dizer para você que você tem um grande problema com o Senhor, e que a Bíblia não somente condena as suas práticas, mas ela diz que você também está condenado. Ela diz, através das várias listas de pecados que nós temos em todas as Escrituras, que aqueles que andam continuamente nessas práticas e em outras, jamais herdarão o reino dos céus. A ira de Deus está sobre você, e a qualquer momento você pode ser cobrado dos seus pecados, não somente nessa vida, mas na próxima. Por isso eu quero dizer, creia no Senhor Jesus Cristo e se arrependa. Confesse os seus pecados nessa noite, e reconheça que somente em Jesus Cristo há perdão para a sua vida errada e torta, que desonra a Deus, mas que tem poder para te salvar. E aí, então encerramos, reconhecendo que a imoralidade é uma ofensa, não somente ao corpo de Cristo, os nossos irmãos, não somente ao nosso próprio corpo, e não somente ao próprio Deus Trino, que é descrito aqui nas Escrituras, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o nosso Deus Pai. Ele encerra dando duas orientações finais daquilo que nós devemos fazer para lidar com esse pecado da imoralidade sexual. Ele dá dois imperativos durante todo esse texto. Ele diz no verso 18 um imperativo, e ele fala no verso 20 um outro imperativo sobre como nós devemos lidar com essa questão. Em primeiro lugar, ele diz assim no verso 18: fujam da imoralidade sexual. Fujam dos pecados que fazem com que nós usemos o nosso corpo de maneira desonrosa. E aqui é uma coisa interessante. A Bíblia fala que você tem que resistir aos falsos mestres e ensinar a verdade e confrontar eles. A Bíblia fala que você tem que resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas quando fala dos pecados sexuais, a Bíblia manda você fugir. Foge, porque a sua inclinação é mais fraca. E aqui a gente pode usar como exemplo o caso de José. Quando aquela mulher de Potifar arrancou a roupa dele, o que ele fez? Ele falou: não, vamos conversar, vamos resolver isso aqui, devolve minha roupa. O que ele fez? Vazou, correu, porque ele não podia brincar com a sua própria natureza. Ele temia a Deus, mas é um pecador. Então tome cuidado. Quando você perceber uma ação de Satanás, quando você perceber uma situação estranha, foge. Não tem diálogo, é fugir. E aqui o texto está dizendo no contínuo, fugir, é constante, foge toda hora. Não é só em algumas situações, essa aqui é menos pesada, eu vou enfrentar. Não, foge.
Foge, irmão. Foge, irmã. É essa a orientação de Deus para nós. Fujam. E aí então a segunda orientação no verso 20. Ele diz assim: agora pois, de maneira... E quando Paulo utiliza essa expressão, agora pois, é como se ele quisesse dar um tom de urgência. Já que esses ouvintes dele estavam vivendo de maneira profana, desonrando a Deus. Ele diz assim: glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ele está dizendo assim, ó, qualquer coisa que vocês forem fazer com o corpo de vocês, façam essas coisas para a glória de Deus. As Escrituras nos ensinam: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Antes de você fazer alguma coisa com o seu corpo, pergunta: isso honra a Deus? Isso glorifica a Deus? Deus vai se alegrar com o que eu estou fazendo agora? Se a resposta for não, não faça.